E olha só, a Federação Mineira de Futebol vai divulgar ainda hoje, pelo menos essa é a previsão, um ofício para corrigir aí um detalhe que está no regulamento do Campeonato Mineiro com relação às semifinais. O regulamento deixou dúvidas sobre o cruzamento dos confrontos. Diz o seguinte, o texto e principalmente a tabela, para quem está no YouTube está vendo a tabela aí, que é o seguinte, a quarta melhor campanha enfrentando a primeira melhor campanha e a terceira melhor campanha enfrentando a segunda. No entanto, os jogos devem ser o de melhor campanha enfrentando o segundo melhor segundo colocado geral e o segundo colocado contra o terceiro melhor primeiro lugar. Então a federação vai soltar aí um ofício para poder corrigir essa informação. Ô Alexandre, do jeito que está ali, a gente está vendo na tela, deixou dúvida pra caramba com relação a essa situação de cruzamento na semifinal. O Romano, e é interessante, né, porque o regulamento da forma como ele está, né, antes dessa correção da federação, e menos mal que ele acontece ainda antes da última rodada, mas eu achei o regulamento bem cristalino. Após a fase classificatória, se faria uma classificação geral, e a partir dessa classificação geral, se definiria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados, e os confrontos seriam o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, isso independentemente de grupo, né? Não vai ser assim. O primeiro colocado geral vai enfrentar o único segundo colocado de alguma chave. E aí os outros dois clubes se enfrentam, logicamente, porque são semifinais. E é bom que isso tenha acontecido antes, né? Essa situação de correção de regulamento, porque o que vai acontecer é uma correção, porque ainda não existe a definição. Claro, o Atlético tem uma grande vantagem, ele joga em casa, vencendo o Ipatinga sábado, ele será o melhor segundo colocado do grupo A, que é o grupo do Atlético, tá? Mas esse melhor segundo, ele pode ser o Cruzeiro, o Democrata de Valadares ou o Tombense, caso o Atlético não vença o Ipatinga. Então, o Cruzeiro pode ser o segundo, o Democrata pode ser, e o Tombense, se vencer o Vila hoje, também pode ser. Então, está encaminhado para o Atlético, assim como o Baião disse que para o Cruzeiro a classificação deve estar encaminhada, embora o Cruzeiro, se o Tombense venceu hoje, ele não vai depender só dele na última rodada, pode ter uma vantagem no saldo de gols, mas depender só dele. Quem depende é só o Atlético na última rodada, ele vencendo se classifica. O Cruzeiro, se o Tombense vencer, vai ter a situação do saldo de gols, caso o Tombense vença o América também, mas esse segundo colocado classificado pode ser o Atlético, pode ser até o Pouso Alegre, dependendo aí dos resultados de Cruzeiro, Democrata e Tombense. Então, bom que isso tenha acontecido antes, tá? Para minimizar o desgaste do Campeonato Mineiro. E já pensou se depois que apura tudo percebe o erro, Edu? Eu acho o seguinte, Romano, quando se faz um regulamento, e campeonato estadual muda demais o regulamento, né? O Campeonato Mineiro tem mudado de regulamento nos últimos anos. A cada 2 anos um regulamento. E aí você tem que confeccionar outro regulamento, fazer outro texto. Eu acho que os erros, eles estão aí para acontecer. Todo mundo está sujeito a errar, principalmente num texto, num regulamento, na confecção de um regulamento. Ele não pode permanecer depois de revisão, né? Talvez a revisão tenha sido mal feita lá na Federação Mineira, serve de alerta esse erro. É o grande questionamento até que eu ia te fazer, porque, por exemplo, vou citar aqui para o ouvinte da Itatiaia, para o internauta. Nós temos uma escala de trabalho semanal, que ela é confeccionada ou pelo Alexandre Simões ou pelo Michel Ângelo, que é o nosso diretor. E sempre passa na mão de alguém para revisar, para ver se está em concordância ou não. Será que esse regulamento não passou na mão de ninguém para revisar? Talvez tenha até passado, mas fico alerta para passar por mais mãos, mais olhos na próxima vez, caso seja alterado novamente. Possivelmente a gente vai ter um novo regulamento ali na frente, não estou dizendo para o ano que vem, mas fica esse alerta. E outro alerta, ainda que tenha sido detectado antes das semifinais, fica uma sugestão. É importante que a Federação Mineira, na hora da correção, pegue e colha as assinaturas de todos os clubes. Para falar, nós corrigimos e todos concordaram com a correção e entenderam. Para que ali na frente não venha nenhum clube falar, não, mas vocês corrigiram, mas eu fui de acordo com o que estava antes. Mas sabe qual a dúvida que eu tenho?
porque o que acontece? O conselho técnico, ele é soberano, né? E no conselho técnico ficou decidido isso. E o conselho técnico gera uma ata, e essa ata é assinada pelos 12 clubes. Então, eu tenho a impressão, vou procurar saber, mas eu tenho a impressão de que essa ata do conselho técnico, ela é soberana sobre o regulamento. Eu também imagino que seja, então, mas ainda assim... a ata já tem a assinatura dos 12 clubes e foi decidido em ata, a gente não acompanha, né, o Fabrício fala da federação muito, mas o conselho técnico é de portas fechadas, antigamente era aberto, mas a ata do conselho técnico, que é assinada pelos 12 clubes, ela é soberana, inclusive sobre o regulamento. Então, se o conselho técnico decidiu que é o primeiro geral contra o único segundo colocado, tem que ser assim, porque isso, inclusive, está decidido no conselho técnico. É aquela situação, os clubes já sabem, o torcedor é que não sabia, mas, da mesma maneira, daquela confusão, da classificação geral, da vaga na Série D do Vila Nova, os clubes sabiam. Mas quando termina a competição, tem clube que pode dizer que não sabe. E aí pode dar problema, porque não está claro no regulamento. O seguro morreu de velho. Faça a correção, mande para todos os clubes envolvidos, peça assinatura de todos e assim que assim seja, independentemente do que foi acordado lá atrás. A gente sabe como é que funciona o futebol. O Calazans deu um exemplo agora há pouco dessa questão da Série D do Vila Nova. A gente teve um imbróglio absurdo nesse Campeonato Mineiro, que foi lá no início. O Ipatinga só foi jogar depois de 3 rodadas por conta de outro problema. Então, gente, é uma sugestão. Por mais que já tenha assinatura em ata e não sei mais o que, colham novamente as assinaturas com essa correção. Eu repito, todo mundo está sujeito a erro, que fique de aprendizado, para que não tenhamos problemas ali na frente. Tá certo, Edu. E, inclusive, a situação se resguarde, então, federação. Faça como o Edu disse, se resguarde, pegue a assinatura.